Nicola, você pode me informar como é que anda a negociação do Vasco com o Benjamin Garré, que, por sinal, já enviou uma proposta para o time russo? Não sei, mas vou tentar descobrir. Quer ver? Ó? Essa fonte vascaína faz um tempinho que não me responde. As 2 últimas mensagens fui ignorado. Eu vou dar uma peladinha aqui para ver se eu consigo alguma resposta por aqui, tá bom? O Márcio deixou um like 25. O Márcio está perguntando também se o Rony, se o Vasco desistiu dele, como é que anda a negociação. O Márcio, eu vou ser bem sincero com você, tá? Desde o princípio, o staff do Rony acha a chance dele jogar no Vasco como mínima, por conta das condições financeiras. O Rony quer... ele pede R$1,5 milhão para fechar em 1,300 e ele desconfia que o Vasco não tem essa capacidade financeira, tá? Rony, que foi utilizado hoje nos minutos finais da partida do Palmeiras contra o Água Santa, entrou já nos acréscimos, não, entrou faltando menos de 10 minutos para o jogo acabar, tá bom? O Jota está dizendo que o Rony é fim de carreira. Alguma esperança para mudança no panorama do Vasco? Está F3 Poutinho, o canal de Tudo um Louco. O empate, a derrota do Botafogo hoje para o Madureira foi boa para o Vasco, né? O Botafogo estacionou nos 12 pontos e não ultrapassou o Vasco, né? Mas em relação à mudança de perspectiva, ela passa muito por SAF. E eu não tenho nenhuma perspectiva de anúncios em breve. Só para lembrar que o próprio Pedrinho, depois do sorteio da Copa do Brasil, disse não ter nenhuma proposta para venda do clube. O Wellington Gonçalves, Nicola, muitos times adiantaram direitos de TV. O Vasco recebeu quanto e quanto vai receber no total? Cara, a pergunta é espetacular e muito difícil, porque é algo muito particular e que a gente só teria acesso se a gente tivesse proximidade tremenda do diretor financeiro do Vasco, tá? Não é o caso. O Amodeu, que é um cara com quem eu converso com bastante frequência, certamente não vai me passar esse dado, porque é uma coisa muito estratégica, né? Olha, adiantamos tal valor, enfim. Uma super importante, Elia, Libra e LFU já definiram seus parceiros. Só para contextualizar, a gente está falando dos grupos que se associaram aos times de futebol para o Campeonato Brasileiro. Em 2024, se encerrou um longo contrato da Globo com os times da primeira divisão. A partir daí, os clubes foram ao mercado em busca de independência financeira. Existia, no primeiro momento, a ideia da criação de uma liga, excluindo a CBF da parada. Os clubes não conseguiram se unir, alguns foram para a Libra, outros foram para a LFU. A Libra logo de cara... LFU é a Liga Forte. Isso, a Liga Forte União, e a Libra logo de cara se associou à Globo. Então todos os 9 clubes da Série A que venderam seus direitos para a Libra já sabiam que teriam seus jogos transmitidos na Globo, no Sport TV e no Pay-Per-View. A LFU foi vendendo de forma picada. Primeiro para a Record em TV aberta, depois para a Cazé TV no YouTube, depois para a Amazon Prime Video. Faltavam ainda algumas propriedades. Na sexta-feira da semana passada veio a informação de que a LFU também se associou à Globo, vendendo o restante dos jogos que ela tinha para Globo, Sport TV e Premiere. Como é que ficou o calendário do Campeonato Brasileiro? É aqui que vem a parte mais importante. São 10 jogos por rodada, certo? 9 desses jogos estarão no Grupo Globo, seja na TV aberta com a Globo, na TV fechada com o Sport TV ou no Pay-Per-View. O único jogo exclusivo que você não assistirá em nenhum dos canais da Globo será o jogo do Amazon Prime Video. Uma partida por rodada, ou seja, 38 rodadas, transmissão de Galvão Bueno, tá? Um jogo exclusivo. Um jogo exclusivo. Nicola, mas o jogo quem da escolhe? Record? Quem escolhe? Essa eu vou trazer até o fim do programa, eu vou trazer a ordem de escolhas. Queria contar para você agora sobre o jogo da Record. A Record foi uma das primeiras a participar desse processo e se associar à LFU. A Record terá seu jogo em TV aberta, exclusivo na TV aberta. O jogo que passar na Record vai passar também na Cazé TV e só poderá passar na Globo via Pay-Per-View, tá? A Globo vai exibir um outro jogo em TV aberta, a Record exibe o jogo que ela quiser. Só para completar, quanto vão ganhar os times da LFU, quanto vão ganhar os times da Libra? A LFU anunciou um acordo somando Amazon Prime, Cazé TV, Record e Grupo Globo, o valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É o total de montante que ela arrecadou. 1 bilhão e 700 milhões de reais que serão divididos por 11 times. Mas não é igualmente. Não. Há uma diferença de 2,6
em favor do primeiro na comparação com o último. Uma diferença nunca antes vista no futebol brasileiro. Pequena. Só para título de comparação, a Premier League tem uma diferença de 1,6 e a La Liga, o Campeonato Espanhol, tem uma diferença de 3,6. Então a LFU conseguiu se colocar na divisão entre o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol. Mas só para título de comparação, só para vocês entenderem, a LFU, se a gente dividisse de forma igual, daria para cada um dos times 154 milhões de reais, guarda esse número. A Libra tem direito a mais ou menos 1 bilhão 170 milhões de reais. Só que são 9 clubes. A divisão, se a gente fizesse de maneira igual, daria 130 milhões, contra os 154 dos outros times. Mas tem uma pegadinha. A Libra, por ter vendido antes e se associado à Globo, vai ter direito a 40% do lucro líquido do pay-per-view. Então esse dinheiro pode subir. Então é natural que exista um equilíbrio ou uma pequena vantagem da Libra, especialmente porque o pay-per-view, que chegou a correr risco de não existir, ficou extremamente fortalecido. Só um jogo por rodada não estará no pay-per-view, que é o jogo do Amazon Prime que eu disse agora há pouco. Peço a você o seu like, hein? Mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Já quero ler o seu comentário para o placar de hoje. Já acordei animado porque tem jogo do Vasco. Quando tem jogo eu fico animado, claro. Pelo menos até a bola rolar. E hoje espero que nada mude. Então qual é o seu palpite para hoje? Muito obrigado pelo seu carinho, se inscreve no nosso canal, vamos juntos hoje. E tem muita informação. Qual é a formação do Vasco para o jogo de hoje? E a partida da Copa do Brasil já está marcada para Rondonópolis. Ontem a CBF divulgou no site oficial, desmembrou já a tabela. O Vasco joga terça-feira, dia 18, 9h30 da noite em Mato Grosso, contra a União Rondonópolis. E eu trago aqui um vascaíno fanático, professor Dárcio Santana, direto de Rondonópolis, vai trazer as informações do nosso adversário do estádio, mas ele deixa uma ressalva no fim do vídeo. Esse jogo pode mudar de local. Hoje, amanhã, no fim dessa semana, até o fim da semana, União pode vender o mando de campo. A gente vai descobrir para onde pode ir. Professor Dárcio Santana invade aqui o nosso café e eu volto para falar do jogo de hoje daqui a pouquinho. Se liga! Olá, Fábio Azevedo. Olá, amigos do Fanáticos Vascaínos. Sou o professor Dárcio Santana. Sou aqui de Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondonópolis, a cidade do União Rondonópolis, no qual o Vasco enfrentará na primeira fase da Copa do Brasil 2025. Rondonópolis é a segunda maior economia do estado do Mato Grosso e fica localizada no sul do estado. Mas quem é União Rondonópolis, o time que o Vasco enfrenta nesta primeira fase? O União Rondonópolis tem apenas um título mato-grossense conquistado em 2010. Mas nos últimos anos, o União Rondonópolis vem sendo a segunda força do futebol mato-grossense, perdendo apenas para o Cuiabá. Tanto é que nas últimas 5 edições do Campeonato Mato-Grossense, o União esteve em 4 delas, nas 4 oportunidades, sendo vice-campeão. Mas apesar de ser a segunda força do futebol mato-grossense na atualidade, o União Rondonópolis não vem passando por um bom momento. Tanto é que estava classificado para a Série D 2025 e acabou que desistindo. Portanto, o União Rondonópolis está disputando neste ano 3 campeonatos. O Campeonato Mato-Grossense, a Copa Verde, que inclusive se classificou na última semana para enfrentar o Goiás nas quartas de final, e também estará disputando a Copa do Brasil neste primeiro confronto com o Vasco. Mas já se tratando do jogo entre União e Vasco nesta primeira fase da Copa do Brasil, a nossa preocupação como torcedor aqui de Rondonópolis é que de repente o União queira vender o mando de campo para a Arena Pantanal, que fica a mais ou menos 220 quilômetros aqui de Rondonópolis. É claro que nada está decidido ainda, nada está definido, mas a gente sabe que existe esta possibilidade sim. Mas é claro, nada definido ainda em relação onde será o jogo. Esperamos sim que o jogo seja aqui em Rondonópolis, para que toda a nossa torcida faça uma festa e é claro que o Vasco consiga a sua classificação para a segunda fase. Muito obrigado a todos, um abraço, Fábio, até mais. Valeu, professor, bom demais ter essas informações aqui e é isso. Cuiabá pode receber o Arena Pantanal ou Brasília, né? Esse jogo está marcado por enquanto lá para o estádio do União Rondonópolis, mas por questões financeiras. Lembrando que o regulamento mudou. Primeira fase, não tem mais aquela questão do visitante jogar pelo empate. Se der empate, pênalti, né? Foi a mudança que fez a CBF para essa rodada. Bom,
para a primeira fase, né? Vamos falar sobre o jogo de hoje, com o Vasco vencendo para chegar lá em cima, colar no Volta Redonda, que ontem empatou com o Nova Iguaçu em 0-0 e já garantir essa vaga na semifinal o quanto antes. O Fluminense está patinando, o Botafogo saiu do G4 com os resultados da rodada, o Vasco tem nada a ver com isso, tem que, vencer hoje, jogando no campo do Sampaio Corrêa em Saquarema, no Lorival Almeida, um campo acanhado, o Botafogo já foi lá, perdeu de 2-1, primeira vez na história que o Vasco vai jogar por lá, mas não tem conversa, irmão. Tem que jogar, tem que ir pra cima, tem que se impor e tem que jogar um bom futebol. O Vasco não vem jogando um bom futebol. O Carille vai mexer no time, sem Felipe Coutinho, aí é uma dúvida. Se ele coloca o Payet mais adiantado, que eu gostaria de ter o Payet um pouco mais adiantado ao lado do Verratti, sem responsabilidade de voltar para marcar. E um meio-campo mais povoado. Zucarello na vaga do Alex Teixeira. Eu escalaria o time com Léo Jardim, vê se você concorda comigo, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, eu colocaria o Lucas Freitas, que é o canhoto, mas acho que ele vai com Lucas Oliveira e Piton. Hugo Moura, Paulinho, Tietê e Zucarello, Payet e Verratti. Mas acredito que ele vá com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Jair, Paulinho, Tietê, Zucarello, Payet e Verratti. A minha mudança seria na zaga. Pode ser que o Alex Teixeira entre? Pode. É uma opção na vaga do Zucarello também, mas eu não faria essa troca. O Vasco precisa de jovialidade, precisa de velocidade, precisa de um pouco mais de rapidez nesse time para brigar pelos 3 pontos hoje. Mas não tem negociação, não tem conversa, o empate, não é bom não, o Flamengo tem um jogo a menos, o Botafogo também, eles vão fazer esse jogo quarta-feira, se o Botafogo vencer, ele embola tudo ali, se o Flamengo vencer, ele dá uma disparada dentro do G4, e o Vasco depois tem 2 clássicos. Aliás, é o tema do nosso Na Conta KTO hoje. Qual é o peso desses clássicos? Flamengo no próximo sábado e depois o Botafogo, e detalhe, com uma viagem entre esses jogos, que é justamente o jogo da terça, dia 18. Se for em Mato Grosso, é uma viagem talvez mais longa para fazer do que se for em Brasília. Ou se for em Cuiabá, que é mais prático de chegar. Mas principalmente Brasília, voo mais rápido. E tem mais horários, a não ser que o Vasco vá de voo fretado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor. Flamengo, sábado, terça, valendo vaga para a segunda fase, que não pode nem pensar em ser eliminado. E depois tem o Botafogo. Ou seja, um tropeço hoje aumenta a responsabilidade do Vasco. E não pode, né? O Vasco não pode dar mole. É o que eu penso. Empurrar o Vasco para uma grande vitória, uma grande atuação que está devendo, hein? Nos últimos 2 jogos, o Vasco foi muito mal no campeonato estadual. Perdeu para o Fluminense e empatou suado com Volta Redonda. Não vem jogando bem. Caiu de rendimento. E contra o Fluminense fez a pior atuação, para mim, dos últimos anos do Vasco. Não só desse campeonato. Mas hoje vai ser diferente. Hoje tem vitória do Vascão, tem Verratti marcando o artilheiro do campeonato e tem a gente empurrando o nosso time. Fechado? Um grande abraço para você, ótimo dia e até mais tarde. Então, né, torcedor vascaíno, te atualizando aí sobre as últimas informações do Vasco da Gama, que é sobre o contrato de TV, né, como é que ficou aí essas negociações que os clubes fizeram com LFU e Libra, né, as novas ligas aí que foi tentada ir para frente, e as divisões de cotas de TV. Também tem aí, né, o presidente Pedrinho com dificuldades sobre a SAF do Vasco, né, tá muito complicado aí de sair a SAF do Vasco, não teve proposta, os documentos já tá na do Marinax, segundo o Pedrinho, e também de outros interessados na SAF, mas não são divulgados por contrato, né, foi assinado um contrato que tem que ter sigilo, né, e não se sabe exatamente quais são os outros interessados na SAF do Vasco. Mas o Pedrinho falou que não chegou proposta ainda de ninguém para a compra do clube. E o Vasco atravessa um problema financeiro muito grande e por isso que vem encontrando dificuldades de poder contratar jogadores, né? O Vasco não tem um caixa forte para poder fazer as contratações. Então eu peço sua opinião nos comentários. Deixa o like aí no vídeo também, que é muito importante. Comenta bastante aí. Compartilha o vídeo com mais amigos vascaínos. E ativa o sininho de notificações,
que é super importante para você receber todo o conteúdo que foi postado aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Forte abraço.